Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e na Alemanha é preciso ter paciência até para virar paciente no médico. E eu sou a Gi, eu já testei minha paciência várias vezes. Deu sempre negativo. Eu sou a Carmen, eu não sei se a minha impaciência de um brasileiro que tem que esperar na Alemanha uma senha chegar por carta ou de um alemão que precisa esperar numa fila de mercado. Eu não sei o que é pior. Eu também não sei. Eu sou Gislaine Baltzano e quando você estiver arrumando a sua mala para vir para a Alemanha, ou você coloca muita paciência, ou aqui você vai precisar encontrar ela. Exatamente. Verdade. É verdade. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre paciência. Eu, na verdade, sempre falo que é um dos requisitos para você morar na Alemanha ter paciência. Aqui tudo demora, tudo tem seu tempo, a gente recebe senha por carta, a gente tem que ficar esperando no médico, quer dizer, esperando para você virar paciente no médico, né? Então é tudo uma questão aí complexa na Alemanha. Sem contar o idioma, que também é uma dor de cabeça para muita gente. Mas antes da gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos. Sim. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cash chega até você graças aos padrinhos. Inclusive, a gente tem uma madrinha aqui na mesa hoje, né, Gi? Sou eu. Sou a madrinha do Alemanha Cast e eu amo muito esse podcast. Já me senti muito abraçada aí ouvindo os episódios, já participei de alguns também e é bom demais. Adoro. Ah, legal. Então, graças a Gi e outras pessoas que o Alemanha Cast acontece, com o apoio dos nossos padrinhos, a gente consegue financiar nossos custos do projeto. Então, se você tiver interesse em contribuir com a Alemanha Cash, é só acessar no site alemanhacast.com.br/apoie. E lá você pode doar a partir de 15 reais por mês, tranquilinho, baratinho, para contribuir com o nosso projeto. E nossos queridíssimos padrinhos do Alemanha Cash recebem os episódios antes dos demais ouvintes. Então, eles já podem sair da internet dando spoiler sobre os episódios antes dos demais ouvir. E agora, verdade, em 2023, vai ter mais um benefício para quem é padrinho, que vai ter desconto na Store do Alemanha Cash. Quem for padrinho do Alemanha Cash vai ter um descontinho nos produtos. Show de bola. A nossa Store aí, para quem não conhece, a gente tem uma lojinha do Alemanha Cash, também é só acessar o nosso site. Tem um link lá para a loja. A gente tem algumas camisetas. Para quem está assistindo no YouTube esse podcast, tem a camiseta aqui, ó. Inclusive, um dos modelos também que a gente já tenho a madrinha aqui número 1, né? A pessoa é madrinha, a pessoa já tem a camisa. Olha, aí sim, né? Precisamos de mais Gi no nosso grupo de padrinhos. Enfim, a loja, infelizmente, só está disponível na Alemanha por enquanto. Então, a audiência, se alguém tiver interesse, tiver vontade de adquirir os produtos do Alemanha Cash e está no Brasil, manda uma mensagem para nós aí que a gente está vendo. Se tiver demanda, a gente vai abrir uma loja no Brasil também. Então é só acessar no site e clicar no link lá da loja. O Alemanha Cash também oferece consultoria e ajuda aí para quem está vindo para a Alemanha ou até mesmo para quem já está aqui. Então se você está nessa fase de pensar em vir para a Alemanha, está com dúvidas, não sabe qual caminho seguir, qual visto aplicar, como é que funciona a locação de imóveis, vistos, seguros, enfim, tudo que você precisar, você pode entrar em contato com a gente aí que a gente vai dar um jeito para ajudar você para fazer essa mudança e essa vida na Alemanha mais descomplicada e mais tranquila possível, né? Para você não ficar dando cabeçada na parede, né? Que nem eu dei quando eu cheguei. Então, se vocês tiverem interesse, é só acessar no site lá, alemanhacast.com.br, na barra serviços lá. Lá tem muitos serviços que a gente oferece, inclusive a consultoria individual aí, que é uma conversa direta conosco. E se vocês quiserem comentar esse episódio, quiserem mandar uma sugestão, uma reclamação, qualquer coisa, é só mandar um e-mail para nós, podcast@alemanhacast.com.br. E é isso. E agora vamos para o programa. Pois bem, quero saber aí da Gislaine, quem é você na fila do Biergarten? O que te traz a esse mundo? Bom, eu sou Gislaine Baltzano, eu já moro aqui na Alemanha há 9 anos, vim por conta do amor, foi um relacionamento que me trouxe até aqui. Eu, por formação, sou economista e aqui eu me tornei estrategista de marca e imagem pessoal, sou consultora de imagem e estilo, com formação e especialização no mercado de luxo em Paris. E é isso. Muito bem, você também tem um programa de rádio, não tem? Tenho, verdade. Além de eu ser consultora, eu também sou comunicadora. Então, já faz 6 meses que eu tenho meu programa de rádio, que se chama Programa Lady Day, porque eu sou fundadora do projeto de imagem Lady Day Business. Então, o meu programa é o Lady Day. Show de bola! E você, Carmen? Quem é você na fila do Biergarten? O que te traz a esse país gelado? Bom, eu sou a Carmen, eu sou historiadora, jornalista, eu moro em Berlim
eu faço o Instagram Somos Porque Fomos. No Instagram é Somos PQ Fomos. Sobre história da Alemanha para brasileiros. E eu também sou guia em Berlim, eu ofereço tours históricos aqui na cidade. Show de bola! E a Gi? Eu sou a Gi, sou figurinha repetida aqui já nesse podcast, mas eu tô 4 anos na Alemanha, quarentona, recentemente, entrei aí na idade da loba. Eu vim pra cá também como a Gislaine, por razões do coração, sou casada com um alemão, e é isso, também batalhando essa vida. Eu não sou uma pessoa que sou rainha da paciência, e eu tive que não trouxe na mala, né, como a Gislaine sugeriu, eu tive que encontrar a paciência aqui para continuar sobrevivendo nesse país. Mas pura verdade. Tá certo, né? Eu brinco que, que nem a Gislaine falou, a paciência você tem que ter antes de vir para a Alemanha, né? Principalmente o pessoal que tá procurando emprego, sei lá, quer vir estudar, quer vir fazer qualquer coisa que você quiser vir na Alemanha, você tem que ter na sua cabeça que não vai ser da noite pro dia, não vai ser acontecer de uma hora para outra. Não sei qual foi a experiência de vocês, mas para mim demorou, viu? Do dia que decidi vir, que tava, né, aceito o emprego, até o dia que eu me embarquei, foi uma novela. Eu planejei por 6 anos minha mudança para a Alemanha. Nossa, 6 anos? 6 anos. E eu vim com 3 pets, né? Então, só de trazer os pets já tem que ter muita paciência, porque esse processo não é fácil. Imagina. Nossa. Paciência, leia-se dinheiro também, né? É bom que em 6 anos você vai juntando, né? Eu tive que ter muita paciência. Eu venho lá do interior do estado de São Paulo, cidade de Birigui, são 520 quilômetros longe de São Paulo. E aí, quando eu cheguei, eu tive que ir no cartório da minha cidade. E aí ela falou, nossa, mas eu nunca fiz a documentação para um casamento na Alemanha. Aí eu pensei, nossa, se já ia ser difícil agora, então... Aí eu tive que contratar um advogado especialista para poder orientar o cartório, porque eu precisava dos papéis do cartório para levar para o consulado alemão, porque para o consulado alemão já não dizer não. Então, assim, gente, por aí já começou a paciência. Isso já tem 9 anos, claro, eu não sei como é que é hoje, né? As pessoas que se casaram lá na cidade já... pegaram o processo pronto, mas eu tive que ter a paciência de fazer pela primeira vez. Mas seu marido é italiano, não tinha mais uma complicação aí nesse meio tempo? Tinha várias complicações, porque nós estávamos na Alemanha, mas para se casar na Alemanha eu também tinha que seguir as regras da Itália. E as regras da Itália são bem mais arcaicas do que as regras alemãs. Então, por exemplo, uma mulher aqui na Alemanha poderia se casar em 6 meses após a separação. Na Itália, isso não era permitido. Então, eu não tinha ainda o tempo que a Itália tinha determinado, então nós precisamos também na Itália ter a paciência de pedir uma autorização especial para a Itália, para que eles permitissem o nosso casamento. Aí eles permitiram. Meu Deus. É muito amor, dobrada, né? Então, ainda teve que ter. É muito amor, né? Eita, nós. Então, eu quando eu fiquei procurando emprego, né, no exterior, já contei essa história em outros Alemanha Cast, mas fiquei procurando emprego durante um tempão, aí faz entrevista, vai, não vai, então não sabia quando ia ser, mas do dia que eu recebi o contrato até o dia que eu embarquei, foram mais ou menos uns 6 a 7 meses aí que eu tive que finalizar as coisas, depois fazer visto e arrumar as coisas, e enfim, então... É demorado, né? Do projeto Alemanha não é 7 anos, né? Que nem a Carla. Mas demorou bastante, viu? Demorou bastante. Pra falar a verdade, a minha paciência vem de muito mais tempo, porque eu ia fazer uma experiência na França e eu conheci meu marido há 13 anos. E aí ele tinha acabado de ter uma filha bebezinha. E aí a gente quis também esperar ela ser grande para poder decidir se vinha com a gente ou não. E ela tem 13 anos, então... Demorou. Eu também então eu esperei não só isso assim, mas foi uma vida. Mas você acha que essa vida, todo esse tempo que demorou, ajudou você a ter mais paciência quando você chegou aqui? Ou não fez diferença pra paciência? Acho que ajudou, porque eu ouvi todos os Alemanha Cast, se preparando, né? Tem que ter paciência pra ouvir todos. Tem paciência.
Mas você vai acompanhando o pessoal que produz conteúdo de vida na Alemanha, você vai vendo como são as coisas. Então, eu me senti muito mais preparada quando eu cheguei, assim. Eu acho que eu já estava mais paciente. Então, valeu a pena. E fora então, que valeu a pena trazer a paciência na mala, né? Eu acho que com mais de 30 anos, eu pelo menos fiquei mais paciente. Então, acho que foi bom. Quando vai ficando mais velho, fica mais paciente para algumas coisas e menos paciente para outras, né? É verdade. Chata, eu fico menos paciente. Então, mas em relação ao casamento, eu tive um momento de menos paciência, viu, gente? Contar aqui para vocês. Quando acabou, tinha todas as autorizações, tudo, aí o cartório falou, tudo bem, agora você pode escolher a data. Eu falei, agora não tem paciência, eu quero a primeira. For amanhã, eu caso amanhã. Aí, realmente foi a primeira data, assim, tinha uma data já na próxima semana, era uma quarta-feira. Mas as pessoas casam de sábado. Não tenho mais paciência. Você de quarta. Acabou. Nossa, pra mim também foi meio assim, viu? A gente casou e foi quase que na hora lá, né? O cara do cartório olhou os documentos e falou, tá tudo certo. Que dia que vocês querem casar? Meu marido olhou, pode ser agora? Foi quase isso. Eu só olhei pra ele. Não tem de unha feita. Exatamente. Pelo amor de Deus, olha minha roupa. Mas você é daquela mulher clássica, assim, que fez o casamento e festa e aquela coisa toda, ou vamos assinar e pronto? Como é que Vamos assinar e pronto, não teve nada. Mas, poxa, nesse dia eu tava com aquele casaco surrado, né, e tal, sem unha. Essa vai ser a foto pra posteridade. E pra fazer uma foto, né, e tal. Mas aí a gente se casou na primeira data também, possível. Que foi, tipo, na próxima quarta-feira. Porque a gente não aguentava mais esperar. Já tava perdendo todas as paciências, todo o finalzinho da paciência que a gente tinha. Ô, Gi, eu vou falar uma coisa. Eu não casei ali naquele momento porque o meu marido tava numa viagem a trabalho. Então, naquela semana, ele também não tava lá, porque eu não podia casar sozinho. Não podia. Senão eu tinha casado igual você. Porque, assim, compartilhe, tenho empatia por esse momento. A gente realmente aceita do jeito que dá, porque você não tem mais a paciência pra esperar. De esperar, né? Então, pra garantir, já vá arrumada pro cartório já, porque se der, já casa ali, já tá com a foto bonita e pronto, né? Se der, já casa. Já casa. Passa perfume já antes, né? Exato. Já fica. Até teve uma seguidora que tá no grupo do Stammtisch da Alemanha Cast, a Cristina, ela tá validando o diploma dela. Eu tô acompanhando mais ou menos a novela dela faz algum tempo. Ela tava tentando validar o diploma dela antes de vir pra Alemanha, né? Pra não ter que fazer o processo aqui, né? Pra poder chegar já trabalhando na área. Ela disse que só a resposta do departamento com ok, com não, que faltou mais papel, mais detalhes, isso aí é tipo a cada 4 meses eles dão um sinal de vida. Nossa, enfim, então isso é algo que você que tá pensando em vir pra Alemanha já, né, não queira de uma hora pra outra achando que vai chegando. Sim. Dependendo da sua área de formação também tem esse problema, né? Eu tive sorte, né, sou de TI, então é só vir, chega aí, é nóis. Mas tem muita gente que, a maioria na verdade, né, a sua exceção, acredito, tem que passar por esse processo, né? Então, se você vai fazer isso no Brasil, acho que vai com calma, né? Vai fazendo, aproveita ali, enquanto isso vai estudando alemão já, pra, né, economizar um pouco de tempo. Sim. Porque é isso. Esse é um dos passos que mais precisa ter paciência, e aí, às vezes, você vai ter que ter aquela paciência enorme. Por exemplo, o curso de economia não é aceito aqui. Não. Economia não é aceita, é completamente diferente a grade acadêmica. Tem como você ser aceito, mas você tem que estudar alguns anos, que não é um Ausbildung, eu teria que ter voltado mesmo para a faculdade. Então, assim, pode ser também que seu diploma não vai ser aceito. E agora, a minha paciência, um dos testes aqui do momento, não sei se a gente já pode falar, é aposentadoria ser aceita. Essa é uma outra paciência. Gente, aí você... E olha que eu já tô 9 anos testando a minha paciência. Então agora... No caso, você diz o tempo de contribuição do Brasil para você utilizar aqui. Mesmo com aquele acordo, que tem acordo bilateral, não é tão simples assim. São muitas perguntas. Tem sempre uma pergunta, gente. Começar a recolher minha paciência para começar com esse processo qualquer dia. Gi, você não tem ideia, eles te perguntam 4 vezes a mesma coisa. Isso é a morte, né? Muito ruim. Testando, agora, né? Eu tô nesse momento de teste de paciência. A mesma coisa com a Ausländerbehörde, né? Parece que você tem que ser sempre levando os mesmos documentos, né? A cada 2 anos você tem que levar os documentos. Eu estive lá agora há pouco. Falei, gente, mas vocês já não têm tudo aí?
E, tipo, aí a pessoa pediu os documentos, a gente levou tudo, cheguei lá, ela não pediu nada. Aí eu falei, não, mas você pediu aqui na carta e tal. Ela, é mesmo. Aí ela me pegou os documentos, escaneou e me devolveu, sendo que eu já tinha mandado tudo por e-mail. Eu falei, que beleza. É muita paciência mesmo, cara, vontade de... Nossa, não bebe. A Gi não tem muita paciência não, hein, Gi? Eu não. Nossa, não tem. Geralmente o mineiro é tranquilo, mas isso não tá. Não, eu sou fora da curva. Nossa, minha paciência. Aqui, quem segura aqui, as pontas aqui nos momentos de surto é meu marido. Porque ele sim, é o rei da paciência. Ele, se bobear, carrega água na peneira, assim, pra conseguir levar a água, mas eu não tenho, não. Eu sou o contrário. Nossa, eu sou bem paciente. E isso acho que me prejudica muito, sabe? Porque eu acho que o fato de você já ter um pouco mais de paciência, você já fica mais preparado para não sofrer tanto, né? As consequências de não conseguir falar o idioma, de demorar muito para conseguir um emprego. E aí, porque se você gosta das coisas mais rápido, né? Se você é meio impaciente, você não aguenta esperar, né? Então, a minha espera, por exemplo, até eu conseguir um emprego, que foram quase 2 anos aqui desempregada, gente, eu sofria e ficava impaciente, o pessoal não respondia os e-mails que eu mandava. E isso me prejudica muito. Eu tenho que aprender, inclusive, a ser uma pessoa mais paciente. A impaciência acaba gerando ansiedade, inclusive, né? Ela acho que andam juntos ali. Eu concordo. Eu acredito que... Porque tiveram vários momentos que eu tive aqui paciência e que eu consegui coisas que outras pessoas não conseguiram. E eu atribuo isso à paciência. E essa paciência que te ajuda a integrar, né, você ter uma boa integração aqui. Eu recentemente acabei de passar por uma cirurgia, por 2 cirurgias, na verdade, no olho, que foram experimentais, custariam uma fortuna. Eu fiz orçamento no Brasil, etc e tal, e pela minha paciência de ter esperado mais de 8 meses, indo e vindo, conversando e esperando, mas eu consegui, com paciência. Com paciência, no momento que você ouve algo que não é interessante, você pensa, 1, 2, 3, eu preciso disso, eles são assim, o processo deles é assim, porque também a partir do momento que você é aceito como paciente, eles falam, ok, eu vou fazer, muitas vezes você tem aqui acesso a um tratamento de ponta, mas você precisa ter paciência. Se eu tivesse ali naqueles 8 meses já dado uma respostinha... Nossa... Eu sofro, viu? Com essa falta de paciência. Foi mais ou menos o que aconteceu com a minha esposa ali, quando ela teve um problema de saúde. Ficou o empurra do hospital pedindo umas coisas e o urologista negando as coisas, sabe? Não precisa fazer esse exame, que era um exame X lá. Não precisa fazer, já foi feito. Eu falei, tá, mas o médico-chefe do hospital pediu dele. Não, mas não precisa, não sei o que. Eu falei, cara, o que você quer que eu faça, bicho? Tipo, não tem o que fazer. Um falando com o outro, liga lá você pra ele, conversa com ele. O que eu vou argumentar? Sabe? Ele, não sei o que, como é que é o nome dele, não sei o que, eu vou ligar lá. Tá. Daí ligou. Daí, não precisa. Daí a gente foi lá no hospital de novo, ele falou, não, tem que fazer e tal. E foi 6 meses, um empurra pro outro, até que ele falou, não, beleza, tá aqui o papel, vai lá fazer. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, mano. Tipo, é isso aí. Sabe? E aí, toda essa questão de saúde, principalmente, né, a Gislaine deve saber muito bem, meu Deus, você fica agoniado, né? Fica agoniado, né? Fica. E você, Carmen, foi tranquila essa vinda aí com... visto? Você veio com reunião familiar? Como é que foi mesmo? Foi reunião familiar. Para mim, uma questão de paciência foi que a gente esperou todo esse tempo que eu falei para vocês, teve todo o tempo assim de, ok, vamos esperar um tempo e depois o vamos planejar para ir, e aí depois ok, então vamos, pandemia. Então, a gente perdeu o nosso voo. Não perdeu, né? A gente conseguiu ir, mas assim, só quando reabriram os aeroportos. Então, a gente veio quando a gente pôde pegar um voo novamente. Então, para isso, precisou de uma paciência. O bom é que o avião estava vazio. A gente deitou cada um numa fileira de comprido, assim, com os gatos. Né? Então, a paciência. Mas esse processo dos bichos precisa de muita paciência. Tem episódio do Alemanha Cast só sobre isso. Muito útil, aliás, você precisa esperar certinho, faz uma coisa, espera 3 meses, faz outra coisa, espera 1 mês, aí vai não sei onde. Isso exige muita paciência. Mas depois de chegar aqui, assim, eu acho que uma coisa que eu lembro muito, eu acho que foi a Fernanda que falou em algum episódio, que
quando a gente chega, por causa do alemão, né? O meu alemão hoje é intermediário, assim, a gente se sente uma criança às vezes, né? Um sentimento da gente não ser um adulto completo. Por não conseguir se comunicar plenamente, resolver plenamente, por você não saber navegar totalmente na sociedade. Então, isso às vezes gera frustração, e eu muitas vezes tive que falar para mim mesma, tudo bem, não é você que é incapaz, você tá aprendendo, as pessoas têm que ser pacientes com você, né? Então, isso para mim é um pouco difícil. E o que eu falo para mim mesmo quando chegava nesses momentos eu tô na frente deles, né? Tipo, eu tô aprendendo mais um idioma, né? Então, talvez o cara fale inglês e alemão, sim, e eu tô aprendendo a terceira ou quarta língua, no meu caso. Então, assim, o que eu não tô entendendo? Eu falei, cara, peraí, quanto de português tu sabe também? Tu não sabe, né? Então, vamos lá, vamos com calma. Um dia você vai aprender português, quem sabe? Quero ver. Quero ver. Quero ver aprender essa língua aí. E o episódio que você falou... Faz tempo, hein? Foi o episódio número 22. Tá vendo? Animais. E como levar seu animal, né? Como trazer seu animal de estimação para a Alemanha. E até, de repente, vale até uma repaginação aí, porque talvez algumas regras mudaram do que a gente gravou na época. Mas, para quem quiser, Alemanha Cast 22. Faz tempo. Mais de 100 episódios atrás. Tá. Acho que uma questão relacionada a médico que a gente tava falando, né? Que os médicos funcionam de uma outra forma aqui. Então, para mim, eu sou bem impaciente. Para algumas coisas até que eu sou paciente, mas para algumas coisas eu sou bem impaciente. Então, eu detesto. Todo mundo aqui em casa tem doença crônica, inclusive minha cachorra. Então, eu detesto ter que ficar indo buscar guia no médico. Tem um monte de gente que me fala, mas não tem nada demais. Não tem nada demais para você. Para mim, tem. Eu comprava no Brasil, abria o site da farmácia e chegava na minha casa. Você tem que ir todo mês, buscar uma receita para ir comprar. Nossa, para mim não me acostumo. Né? É muito picada mesmo. E aí veio o que eu falei na introdução, né? Antes de você estar lutando por receitas, né? Você precisa encontrar um médico, Exatamente. né? E você conseguir um médico para você na Alemanha, muitas vezes pode ser bem difícil. Talvez eu acho que é mais fácil conseguir um emprego do que tu conseguir um médico. Com médico. Eu até tive já sorte com o médico. Eu também, assim, mas até você entender assim, como funciona é ruim. Eu não tive nada, né? Tipo, assim, só precisei do médico por causa de um medicamento que eu tomo pra minha tireoide, então eu tive relativamente sorte. Mas assim, me incomoda demais, porque a cada 3 meses eu tenho que ir lá buscar a receita. Exatamente. Não existe. Eu tomo remédio em 10 anos. 10? Não, acho que tem até mais tempo. O mesmo remédio de tireoide, o mesmo remédio. Eu tenho que ir lá a cada 3 meses buscar a bendita da receita. Gente, não no Brasil, eu compro esse remédio assim, se eu quiser comprar para 20 anos, eles me vendem, entendeu? Se eles tudo que eles tiverem no estoque, eles me vendem. Agora aqui fica essa... Nossa, é muito chato isso. É muito chato. Não tem paciência nenhuma. Sim. A paciência, assim, eu já fiz, não sei, acho que 25 cirurgias aqui na Alemanha. Então, assim, caramba, se eu não tivesse tido muita paciência, eu não teria conseguido o sucesso do tratamento que eu tive. Porque eu, graças a Deus, tenho, né, estou bem, tenho minha vida, tenho meu trabalho, tenho as minhas coisas, mas precisei ter bastante paciência, como, por exemplo, um dos hospitais que mais me ajudou, eles falaram, a mulher falou, não é assim aqui, você não marca um compromisso, você pega todos os seus documentos, coloca no correio e daqui a alguns meses você vai descobrir se você vai ter ou não uma vaga. Eu fiquei 4 meses esperando meu telefone tocar. Era urgente a sua cirurgia? Assim, eu precisava da sequência no tratamento, né? Assim, eu tinha dor. Então, assim, o dia que eles ligaram, mas aí tive a paciência, fiz tudo direitinho como eles pediram, preenchi todos os papéis direitinho, né? Depois eu passei por um transplante aqui, aí eu precisei ter paciência de novo. Caramba. Porque a forma do transplante daqui é diferente do transplante no Brasil, e eu já tinha passado pelo transplante no Brasil. E aí rola aquela comparação na sua cabeça, né? Então, assim, também foi 1 ano esperando a ligação, você fica ali olhando o telefone. Então, assim, gente, paciência.
Nossa, eu acho que ninguém precisa ter mais paciência do que quem espera um transplante. Tem que ter muita paciência. Porque é ansiedade, né? É uma ansiedade, mas assim, eu também gosto muito de falar assim, eles têm um método deles que você precisa ter essa paciência, burocracia? Tem, mas também o apoio que eu recebi aqui do plano de saúde também não se compara com o apoio que eu tive lá. Então, assim, também aqui, eu gosto muito de deixar esse lado positivo também, né, gente? Tipo assim, eu recebi tudo no transplante, todos os colírios, todos os medicamentos, tudo, né? Tudo o plano cobriu. Então, mais uma vez, valeu a pena a paciência. Eu também não tenho experiência do Brasil, mas o que a gente passou aqui, né, do jeito deles, mas resolveram o problema e foi bem bom, assim. Não tenho, assim, o resultado final foi bom. Claro que talvez a execução poderia ter sido um pouco mais delicada, né, mas enfim. Mas no final deu certo, então isso tem o lado ruim de você ter paciência para conseguir resolver a papelada e coisa arada. Mas, se você precisar, eu acho que dá pra confiar, viu? Normalmente eles resolvem o problema, assim. E a gente que também... É questão cultural também, né? A gente é mais pessoal no Brasil, né? A gente tem mais delicadeza, eu acho, pra falar com as pessoas. Então, isso acaba impactando, né? Talvez no teste de paciência que a gente precisa ter pra morar aqui, né? Claro que não é todo mundo, mas não é todo mundo que é mais paciente no Brasil também. Não é todo mundo, né? Os países na cara do Brasil, não é? Mas na média, a gente pode dizer que sim. Quando vocês falam de paciência, assim, vocês acham que a forma como a gente explica algo para eles, vocês acham que influencia na solução do problema, por exemplo? O que você acha? Assim, se eles já entendem a gente, já tá bom, né? Se mentira, tu teve a paciência de estudar o vocabulário em casa, né? Falar essas palavras. O problema, acho que maior é que eles, às vezes, a gente não consegue expressar exatamente como a gente expressaria em português, né? Pelo menos eu ainda tenho essa dificuldade, né? Então, fica complicado, às vezes, para eles conseguirem te entender 100%, né? Dependendo da situação. É verdade, eu acho que o idioma é uma grande barreira na saúde. Também, e depende muito também da paciência de quem está te escutando, né? Porque se quem está te escutando não tem paciência, a pessoa não vai nem querer te entender, né? E eu vejo isso que tem muita gente impaciente, né? Principalmente nos órgãos públicos aí que a gente precisa ir, que são burocráticos, eles são bem impacientes, eles não querem resolver logo e eles ficam presos em muitas regras e ao mesmo tempo não tem regra que é válida para nenhum lugar, né? Porque você vê uma coisa ali, o seu colega fez desse jeitinho assim, aí você tenta assim, não, vou fazer do mesmo jeito que ele. Você chega totalmente inverso, totalmente diferente. Isso e eles não têm muita paciência, né? Eu tenho uma experiência que eu fui no Bytes Agentura. É outro teste dos bons de paciente. Gente, foi tão ridículo, porque na época, meu alemão ainda não é bom, mas na época ainda era pior ainda, e eu tava trocando a língua do relacionamento em casa, porque a gente falava em inglês em casa, mas a gente já tava trocando pro alemão, a gente tava nesse processo, a gente já estava falando mais alemão em casa do que em inglês. E a gente foi lá nesse termino, né, e chegou lá a mulher sem paciência nenhuma comigo, nenhuma, zero, começou a falar as coisas, eu não conseguia entender, aí ela não queria falar em inglês, aí ela falava em alemão pro meu marido, o meu marido traduzia em alemão pra mim. Olha que ridículo. Nossa. Ela falava em alemão pra ele, e ele falava pra mim, porque eu também não sabia as palavras, às vezes, em inglês, sabe? E ele falava pra mim em alemão. Eu falei, gente, olha que ridículo, só porque a mulher não tem paciência, que se ela conseguisse explicar, né, talvez de uma maneira... Como se ela estivesse falando com uma criança, talvez eu entendesse melhor, né? Mas, então, depende muito do ouvinte, né? Sim, é verdade. Eu dei muita sorte aqui em Berlim encontrar uma veterinária aqui no bairro que tem essa paciência. Às vezes ela fica 1 hora com a gente na sala dela. Eu levo todas as questões, minhas dúvidas e tal, por escrito, então eu passo no tradutor, aí eu releio e tal, eu coloco em tópicos, a gente chega e eu entrego o papel para ela. E aí, assim, ela lê e aí ela vai conversando em alemão. Ela não tem a paciência de falar devagar, mas ela é simpática. E aí eu falo, sempre eu e meu marido, então, tipo, se o que um não pegar, o outro pega. E a gente fala, tipo, não, essa palavra a gente não entendeu. Ela fica trocando de palavra até a gente entender. E no fim a gente se entende. Então, mas a gente ficou 1 hora lá. Tudo bem que são 3 bichos, mas ela é muito paciente nesse sentido. Ainda bem. Eu fico nervosa porque eu fico nervosa de não ser compreendida e de talvez eu fico com uma ansiedade de será que eu vou deixar alguma coisa da saúde deles passar
porque eu não pude me comunicar plenamente, Sim. Isso me dá ansiedade, mas eu tento ao máximo, eu detalho ao máximo, às vezes eu levo coisa grampeada para ela ler, e ela lê, ela vai. Porque isso é o difícil, não adianta só a gente ter paciência, né? A gente tem que também estar preparado para a não paciência dos outros com a gente, né? Que somos migrantes, que não conseguimos expressar direito e que estamos desempregados aqui, né? Nossa, o tempo, né? Mas a questão do termin também do idioma para marcar um agendamento, né? Eu até hoje, se eu preciso marcar um agendamento, eu vou pessoalmente no lugar, porque eu já tinha pânico de telefone no Brasil, em português. Em alemão, gente, pra mim é impossível. Eu prefiro não resolver o problema. Então, eu e meu marido, a gente vai pessoalmente no lugar e fica lá esperando, pacientemente, na sala de espera. Oi, eu tô aqui pra marcar um horário. E aí, voltando pra casa. Mas por que você não liga? Esse horário é só às 15. Não tem problema, fica aqui 10 horas. Carmen, pandemia, muita coisa mudou, assim. Tipo assim, o médico onde eu vou, você não pode entrar pra marcar. Tem que ser por telefone. Que bom que eu não encontrei nenhum desses. Senão eu outro médico. Não pode. Agora, para ajudar em relação a essa paciência, o que eu faço, assim? Porque eu acho que eu já consegui resolver várias coisas com paciência, principalmente na área da saúde. Eles aqui, eles são focados no fato. Você precisa dar um motivo racional. O que é um motivo racional? Por exemplo, eu falei assim para ele, ai, doutora, eu não tô enxergando bem. Ué, como são? A última aqui que saiu era cega, então você enxerga bem? Entende? Porque se eu for comparar com uma cega, eu tava bem, então você fica quieta. Aí eu esperei mais ou menos uns 2 meses e voltei. Eu falei, mas agora eu vou falar outra coisa pra ele. Aí eu falei, olha, doutor, eu tenho dor de cabeça e o olho entorta. Isso já é racional. Aí ele precisa fazer algo. Porque aí eu tirei daquela coisa que era um problema eu não enxergar. Eu foquei simplesmente na questão racional do problema. Eu percebo que quando eu foco, quando eu dou uma justificativa racional, as coisas têm uma tendência a... É só uma sugestão aí com quem estou sempre ali exercitando a minha paciência. Se tu chega com os argumentos, né? Foi o que tu falou, né? Se você chega com argumentos válidos, consolidados e fatos, muda o jogo, sabe? Agora, se chegar, eu acho que... Não, você não acha nada. É porque você tem que afirmar tal coisa e é diferente. Eu já notei isso também no trabalho, no dia a dia, e verdade. Falando de médico, uma coisa que é preciso ter paciência né, quando você vai telefonar lá pra marcar o termin. Cara, só dá ocupado aquilo, bicho. Eu não consigo entender. Só dá ocupado. Às vezes, preciso ligar pra... Eu tenho, agora que tenho filho, né? Então, de vez em quando tá precisando ir no médico, né? A criança vive doente. E aí... Sem brincadeira, se o menino deu febre, né, terceiro dia, a partir do terceiro dia pra levar, né, e aí tu liga, sem brincadeira, eu reservo 2 horas de ligação até eu conseguir falar com alguém, sabe? Eu ligo ali, deixo o telefone no loud ali, né, no alto, e fico lá, ocupado, de novo, e eu não consigo entender que paciência tem que ter. Não é fácil, não. E o que eu acho também complicado é resultado de exame, né? Aqui no Brasil tem alguns médicos que já estão começando com essa mania já de, pelo menos assim, das minhas últimas experiências, de só te ligarem, só te passarem o resultado se você tiver com algum problema, né? Isso já me aconteceu com o médico no Brasil, mas aqui é tipo 100%, né? Eles só te ligam se tiver com algum problema. Isso. Se você quer saber o resultado, aí você tem que ligar. A minha médica, por exemplo, ginecologista, aí você tem que ligar e só pode ligar às quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Gente, como assim? Eu só posso ligar às quintas-feiras entre 3 e 16 horas. Gente, nossa, é pra acabar, né? A minha esposa deu sorte, ela achou a ginecologista dela, por acaso, tem uma assistente que é portuguesa. E aí, ela entende a gente. Ela entende. Tipo, eu lembro quando a gente fez o exame pra saber o sexo do baby. Ela ligou pra gente, tipo, era dia, sei lá, 26 de dezembro, sei lá, 27, que o consultório tava fechado o consultório, ela entrou no sistema online, pegou o negócio e ligou pra nós pra falar com... Legal. Não fala pra ninguém, deixa aí. E nós lá, curioso, né, cara? Então, enfim, se você conseguir achar um português aí, é dos nossos. Só que assim também, se no seu exame tiver um problema,
E dependendo do problema, eu conheço pessoas que eles vêm até na porta. Então, assim, eles também têm um protocolo muito rígido. Que medo. Pode acontecer. Tipo assim, você fez um exame de porta aqui em casa. Deu lá, sei lá, 500 e tanto, dependendo, a pessoa já manda até ambulância na sua porta. Porque assim, se eles também definirem que aquilo é um problema, eles vão cuidar. Nossa, se tocar o interfone e falar que é o médico... Eu vou, meu Deus do céu, fica 2 dias. Se tocar o interfone e falar que é o médico, eu nem abro a porta. Né? Nem abro a porta, não. Aí você tem um ataque cardíaco. Não, aí tá louco. Tá doido. E outra coisa que me incomoda muito é o tal do Data Enxuts. Pelo amor de Deus. Ai, cara, que chato. Alguém explica aí. É nulo pra Data Enxuts. Alguém explica pra audiência aí o que é o Data Enxuts. Política de privacidade? Então, é algo levado a sério na Alemanha. Sabe aquele... Né, você que é brasileiro aí, que tá no Brasil ouvindo esse podcast. Sabe quando tem o termo lá, não sei do que você só dá um ok e pronto, né? Aqui tem pra tudo que você imagina. Até tem uma história engraçada na minha empresa. Teve um evento uma vez no final de ano, pré-corona. E eles iam fazer umas fotos pra divulgar no site, nas redes sociais da empresa e tal. E eles perguntaram pra todos os funcionários que se você quer aparecer na foto, sim ou não. Se você quer, você senta em tal lado do auditório, senão você entra em tal lado. E os que disseram que sim, todo mundo, inclusive eu assinei, teve que assinar o termo, o papel A4 impresso, assinei e entreguei pra pessoa, daí o outro falou, assinou. E assim, cara, ficou 50% e 50%, assim, metade da galera foi pra coisa e metade foi, eu sei que talvez não cabia todo mundo no lado, talvez eles equalizaram, mas... pra tirar foto pra botar no site da empresa. Teve Data Enxuts, teve proteção de dados. Eu fiz o Late Night Business em abril de 2022 também. Todas as pessoas, todo mundo tinha que ir ali na porta, assinar, entregar, pra eu me proteger, né? Porque eu não digo nem pelas brasileiras, porque era um evento feminino, mas e o marido? E acontece alguma coisa e a pessoa, entendeu? Tem muitos, né, que eu também não consigo entender. Em tempos de internet, gente, não tem nenhuma informação mais que é tão segura do jeito que eles protegem aqui, sabe? Do jeito que eles querem proteger. E chega a ser muito ridículo, né? Esses dias eu precisei da senha do meu cartão de saúde, né? E essas coisas sempre perdem, né? Cara, eu tive que entrar no site, e aí era o meu primeiro acesso pelo site, aí eu fui, então vamos registrar, né? Aí pede a senha vem como? Tem um correio. Isso é cara, você coloca todos os seus dados lá no site, né? Você tem que colocar o número do cartão, você tem que colocar seus dados pessoais e tal, seu e-mail, para se registrar. Por que eles não aceitam logo, né? O seu registro e já te colocam lá na tela para criar sua senha. Não, eles te mandam a senha pelo correio. Eu acho isso muito surreal. Eu não sei o plano de saúde de vocês, mas o meu, eu tive que validar o login, alguma coisa. Na verdade, vieram 2 correspondências. Uma pra validar meu celular, alguma coisa assim. Eu não lembro. Eu sei que tiveram 2 correspondências para me habilitar a acessar o sistema online deles. Enfim, né? Isso é pelo Data Enxuts, né? Que eles tanto protegem, né? Exatamente. Eu acho que no fim é muito medo de ser processado, né? Eu acho que as pessoas processam muito mais fácil aqui, né? Sim. Então eles querem se assegurar de toda forma que não vão ser processados por alguém. Isso é verdade. Eu percebo que às vezes o médico tá fazendo um monte de perguntas. Ele nem tá perguntando que ele tá preocupado comigo. Ele tá preocupado só em não ser processado. Tem essa impressão. E até teve o Gustavo lá do grupo Stammtisch da Alemanha Cash falou também que ela é engraçada, né? Com toda essa questão do Data Enxuts e proteção de dados, quando você vai alugar um imóvel aqui na Alemanha, que você tem que entregar um relatório da sua vida pro dono do imóvel, você entrega a tua folha de pagamento, foto do passaporte, foto do visto, extrato bancário, tudo. E ali não tem Data Enxuts. Ali não tem. Ali não tem. Ali tu entrega de qualquer jeito. Né? Na hora que convém pra eles... Aí tá tudo bem. Eles falam pra você que eles vão jogar fora, né? Pelo menos quando eu procurei o apartamento, eles falavam, se comprometiam que vão jogar tudo fora. Mas também pedem pra você riscar algumas partes do seu documento antes de mandar. Pensei, não vou riscar nada, gente. Eu visitei 120 apartamentos, sabe? Não 120? foi.
Sim, não tem tempo pra isso. Fica com as minhas informações, tá tudo bem. Pega aí. Ai, Vocês já fizeram compras no Paraguai? Não. Não. Já fizeram compras no Paraguai? Não? No Paraguai é o seguinte, né? Minha cidade natal, mais ou menos perto lá, daí a gente ia muito no Paraguai comprar tranqueira lá, né? E aí chegava no Paraguai e comprava um negócio, daí, mas se estragar e tal, tem garantia? Ele só falava pra mim, lá garantia sou idiota. É tipo isso. Desse jeito. É tipo isso. Isso é ótimo. Vocês comentaram aí de resolver as coisas de forma rápida, né? Por exemplo, comentaram de farmácia, né? Tem que pegar receita, depois tem que ir lá comprar e tal. No Brasil, a última vez que eu fui, eu fiquei doente, né? Daí fui no médico, fiz os exames e tal, ele me entregou a receita. E aí eu falei, eu sei que no Brasil tem uma variação muito grande nos preços de alguns remédios nas farmácias, né? Daí eu falei, vou mandar aí o orçamento, né? Pra algumas, né? Perguntar, mas eu falei, vou ter que ir em 3 farmácias pra ver preço. Não, né? Abri o Google, catei o WhatsApp da farmácia, tirei a foto da receita, mandei pra uma, mandei pra outra, mandaram orçamento, vi qual era mais barato, fui lá e comprei. Pronto, sem sair de casa. Embaixo da coberta, doente. Agora vai mandar uma receita aqui pelo WhatsApp? Nossa! Eu acho que o WhatsApp, no geral, na Alemanha, não é usado para trabalho, né? O meu marido, que trabalha numa empresa alemã, eles usam só ali o Slack e eles aceitam que as pessoas só vão ver no horário de trabalho. Isso eu acho uma coisa legal. Eu acho que nós brasileiros, a gente é muito dinâmico e tal, e a gente quer resolver as coisas da forma mais simples, e eu tô me incluindo aí nisso, e aí a gente acaba querendo o WhatsApp para tudo. Mas eu acho que, principalmente na pandemia, a gente perdeu o limite entre vida profissional e vida pessoal. E aí as pessoas perderam a noção de, tipo, isso não é horário de mandar mensagem no WhatsApp. Sim. Ou então elas mandam e já ficam esperando a resposta. E fica brava se você não responder. Gente, eu tive uma discussão séria com uma cliente, falando, não sou obrigada a responder o seu WhatsApp em 5 minutos, querida. Não tá à disposição, né? Tem dia que você não consegue responder em 5 minutos uma mensagem. E nem deveria ser a regra, na verdade, né? A pessoa deveria ter... É um horário mesmo, né? É uma falta de paciência geral também nessa questão aí das mensagens de WhatsApp. Mas falando ali sobre o remédio e a farmácia, às vezes comigo acontece assim, que o médico do hospital pede o remédio. Aí o remédio é caro. Aí o que acontece? Aí ninguém quer dar a receita, porque quem der a receita é que vai pagar. Aí o clínico geral não quer dar, aí a ginecologista não quer dar, aí fica questionando. Gente. Sim. Foi a questão que eu falei do exame ali, da minha esposa. Esse exame era caro, né? E aí ficou esse empurra-empurra, porque ia sair do orçamento deles ali, exatamente, né? E aí ficou esse empurra-empurra. Daí eu falei, mas por que eu perguntei pro cara do hospital, eu falei, então, dá você a guia aí. Ele, não, a gente não pode, tem que ser o urologista dela. Eu falei, não, mas... E aí? Você que tá pedindo? Não, ele lá. Tipo, como é que faz? Se for um remédio caro, e te digo mais ainda dentro da minha experiência, se for caro e o mês de novembro, só vai receber em janeiro. Vai ficar sem remédio. Em novembro tem isso de fim de ano? Tem. Em novembro. Anotado aqui. Dê preferência para começar no comecinho do ano. Eu já tô começando agora. Boa. Porque o orçamento tá alto aí, né? O orçamento tá alto. O budget tá bom. Mas queria só complementar uma coisa sobre o WhatsApp, né? Porque eu acho que a gente acaba se acostumando com isso no Brasil. E uma das coisas que eu vim buscar na Alemanha foi uma outra cultura de trabalho. Porque eu acho que eu vivi muito uma ansiedade de querer atender as pessoas da melhor forma possível quando eu morava no Brasil. E nunca tem a melhor forma possível, porque você sempre tem que dar mais e atender o tempo todo e falar e responder e trabalhar no final de semana. E, assim, as pessoas estão tendo... Não é à toa que o Brasil tá batendo recorde de burnout, ansiedade, depressão, né? Tá todo mundo assim. É verdade. Então, uma das coisas que eu queria fazer nessa mudança para a Alemanha era justamente viver a tão famoso equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal que existe mais aqui, né? Então, para mim é um desafio, porque eu trabalho na Alemanha, mas eu trabalho com brasileiros, então saber impor esses meus limites, né, de
fazer o atendimento por e-mail para poder responder no meu tempo, da forma como eu me sinto mais confortável. Nem sempre é fácil, assim, porque às vezes... Nem sempre agrada os brasileiros, que tem aquele atendimento instantâneo, sim, né? Sim, exatamente. As pessoas ficam bem muito cultural isso, né? Também trabalho com brasileiras, assim, né? Eu faço a consultoria para mulheres basicamente brasileiras e tem isso também, né? Porque tem certas coisas que para quem tá lá não consegue entender essa nossa realidade, né? Tipo, férias é férias, né? E a gente programa as nossas férias, a gente faz as férias, né? Assim, feriado é feriado, tipo assim... Você desconecta, realmente. Isso te faz bem pra saúde mental. Enfim, eu acho que não é pessoal, né? Eu acho que não é uma escolha das pessoas. Eu acho que é uma estrutura. E quando você tá numa estrutura no Brasil que todo mundo faz a mesma coisa, é difícil você sair dessa lógica. Mas eu acho que aqui, como a lógica é diferente, é mais fácil a gente se adaptar, né? Buscando essa qualidade. E você, Gisele, você acha que tem que fazer trabalho? Paciência no trabalho também? Ou... Você que trabalha com mais alemães, hein? Eu trabalho só com alemães, né? Tem uma colega brasileira agora, mas eu acho que a paciência ali é de duas vias, né? Então, eles têm que ter paciência comigo também, porque às vezes pelo menos no início, eu não entendia tudo que eles pediam, né? Que era pra fazer. Agora eu já entendo melhor, mas o que eu reparei, assim, é que eles são lentos, né? Tipo... Às vezes eu percebo que eu já tô ali pensando e tal, às vezes eu não consigo falar tudo que eu quero, mas eu já tô ali e já resolvo as coisas e eles ainda estão lá atrás, sabe? Então, eu acho que eu tenho que ter mais paciência, talvez, com eles no fritar dos ovos. O tal da produtividade, eu não sei até que ponto é verdade, né? A velocidade, talvez. Produtividade não tá relacionada tanto, enfim. Mas, que nem eu ouvi esses dias... né, tanto que a gente comentou de órgão público, né, que é devagar, né, dessa questão toda das empresas também que tem um ritmo mais cadenciado comparado com o Brasil, né, e mesmo assim, com tudo isso, eles são a quarta economia do mundo, né, imagina se fossem mais rápido, né, não teria pra ninguém, né, nem pra China, eu acho, né. É engraçado, né, porque o estereótipo do Brasil... O estereótipo do Brasil antigo, que é horrível, eu não concordo com isso, as pessoas não querem trabalhar, né? Existe essa coisa antiga que não tem nada a ver. Trabalho errado, na verdade. E aí, assim, uma vez eu tava fazendo tour com um casal de brasileiros, e aí ele me perguntou qual é a imagem que os alemães têm de nós brasileiros no trabalho? Eles acham a gente vagabundo que não quer trabalhar? Eu falei, não, pelo contrário. Os trabalhadores brasileiros são muito valorizados aqui, porque a gente está acostumado a trabalhar muito, a gente acumula função, a gente dá o máximo, né? Tem aquela coisa do vestir a camisa e tal, que é até um pouco demais, eu acho. Mas a gente chega aqui e as pessoas precisam pisar no freio o tempo todo até se acostumar. O meu marido até hoje não se acostumou, ele tá sempre, ai meu Deus, será que eu fiz o suficiente? Será que eu tenho que esticar? Será que eu trabalho de madrugada? E 100% das vezes a chefe dele fala, mas tá ótimo, eu não esperava mais do que isso. A gente sempre acha que não tá bom, mas na verdade a gente fez muito mais, inclusive, do que eles esperavam, viu? Exatamente. Olha, eu te falo, assim, a experiência que eu tenho, assim, do trabalho lá é que eu já tive 2 colegas brasileiras, agora eu só tenho mais uma, mas a gente sempre faz mais do que, na verdade, eles até esperam. Só que, no fundo, a gente ainda sempre fica com aquela síndrome do vira-lata, né? Sempre achando... Ou a síndrome do impostor, né? Sempre achando que não tá bom o suficiente, né? Mas eu acho que os brasileiros... Mas isso é um negócio que às vezes testa a paciência também, porque eu digo que o alemão joga o jogo, né? O jogo do trabalho com o regulamento embaixo do braço, né? Ou seja, o contrato, a posição que ele tá dentro da empresa embaixo do braço. E às vezes isso testa um pouco a sua paciência, porque, por exemplo, vou contar uma história, né? Deu um problema no sistema lá do cliente e tinha lá 30 mil pessoas que usavam aquele sistema diariamente e não poderiam acessar a porcaria do sistema por um erro que estava acontecendo. E aí, isso era bem cedo, assim, tipo, eu começava a trabalhar cedo, né, 7 da manhã eu tava trabalhando, então antes da galera chegar, tava lá dando problema, e eu entrei em contato com o rapaz, que é da Romênia, inclusive, falei, tá dando problema, você tem que fazer isso lá pra arrumar, eu não tinha acesso, quem tinha que fazer era ele, né, e aí ele falou, não posso fazer, tem que esperar o chefe chegar. Aí eu falei, cara, não.
Você não vai esperar. Tá parado o negócio? É logo. Não vai esperar. Ele, não, mas que não sei o que, eu posso me complicar. Eu falei, então você fala pro seu, faz o negócio e manda o seu chefe ligar pra mim. Porque a gente tem que resolver isso aí, cara. Tipo, tá todo mundo parado? Tá todo mundo esperando esse troço, cara? Não, mas eu tenho que ganhar aprovação. Eu falei, que aprovação? Caramba, rapaz, vamos fazer aí e tal. Dele, tá, eu vou colocar você em cópia aqui. Eu falei, pode colocar. Manda brasa. Você é louco? Então, isso às vezes também testa a paciência, a hierarquia toda, né? Os processos que tem, né? Às vezes a gente no Brasil extrapola a regra, né? Então, isso é algo que você também tem que testar um pouco a sua paciência. Acho que tem um aprendizado importante pra gente, também é que nem tudo é urgente, né? Eu acho que hoje em dia a gente acha que tudo é urgente, eu acho que tem impaciência pra tudo. Isso vindo de uma pessoa impaciente que eu sou. Mas, assim, eu comecei a perceber com essa mudança para a Alemanha, que nem tudo a gente precisa apagar incêndio o tempo todo, né? Então, acho que a gente começa a aprender que, peraí, ninguém vai morrer se a gente não fizer isso na próxima hora. Tudo bem se eu terminar de comer e responder essa mensagem, sabe? Eu acho que a gente começou a entrar num ritmo louco de trabalho que é, não, eu preciso responder agora porque a pessoa... Por quê? Porque a pessoa precisa que eu responda. E a gente vai... Isso não é bom para ninguém, né? Eu acho que até essa questão que tu falou da pandemia, né, do pessoal não conseguir separar, né, porque a casa virou o trabalho da pessoa. Sim. Só piorou isso, né? Eu confesso que eu treinei bastante e consegui não entrar nessa. Então eu ficava lá até as 5 horas, meu horário, botava o celular da empresa no mudo, colocava na gaveta e tchau. É bom ter um celular amanhã eu vejo, empresa, sabe? Né? Eu fiz isso aí, sempre fiz dessa forma e é isso, né? Claro, teve vezes que eu tava de sobreaviso, então daí ficava com o celular do lado. Mas senão, não, pra mim acabou, porque senão também o cara fica doente, né? Desligar o computador, deixar no cantinho e tchau, né? Amém. Então eu volta sempre... amanhã. Volta amanhã, né? E ninguém tem que julgar nada, né? Ninguém... Assim, e os caras mandavam e-mail, né? Muita gente mandava e-mail 10 da noite e tal. Teve uma vez ou outra que eu vi, mas eu não respondia. Respondia só no outro dia, né? E outra coisa da urgência, né? Eu fui gerente de suporte de sistemas durante um tempo. E isso aí é um exemplo clássico, né? Vem o ticket lá, meu Deus, eu tô conseguindo fazer tal coisa, tá dando erro. Daí eu pegava o ticket e jogava na pilha, né? Próximo. Tipo, tem coisa que pra ele, né? É sempre a questão da perspectiva. Pra quem tá pedindo aquilo é extremamente urgente, né? Só que pra quem tá do outro lado e tem 1 milhão de incêndio pra apagar, sim. Não, né? Então tenha paciência aí, meu amigo, e espera a sua vez, né? A gente tem que aprender a filtrar, né? O que também, às vezes eu sinto que as pessoas, elas demoraram pra conseguir pegar aquela questão, e aí quando elas pegam, elas já estão aflitas de não ter pego antes, e elas querem que você responda imediatamente. Porque o outro não fez, eu sei que tem que fazer. Pessoa. Exatamente. Aí você vira o gargalo. Então, eu deixo com a pessoa, mas é difícil, porque você quer ajudar, você quer solucionar. Quer dizer, eu quero, né? Normalmente eu quero agradar a pessoa. Teve um ponto ali que você citou essa questão da paciência e da ordem. Assim, só o meu abdômen já foi operado 7 vezes. Quando o médico do Brasil viu, ele falou assim: da forma como as pessoas aqui vão fazendo tudo rápido, você não teria o abdômen que você tem se não tivessem sido feito com paciência. Isso também é um ponto. Porque às vezes a pessoa também deita numa sala de cirurgia lá, faz 4, 5 cirurgias, depois tem uma trombose, alguma coisa, não sabe nem por quê. E aí, então assim, tudo... No caso, eles espaçaram mais para recuperar e tal? Porque o que teria sido feito, por exemplo, em 3 vezes aqui foi feito em 7. Só que parece... Pra quem vê que eu até fiz plástica no meu abdômen. E eu nunca fiz plástica, porque foi muito bem feito. Porque é aquela coisa também, às vezes a gente tem essa coisa lá no Brasil. Não, já vai amanhã, já faz 3, 4 juntos, já chama fulano, chama ciclano. Será que também tudo isso é bom? Né? Então olhar também, ter essa visão também, né? Eu gosto sempre de mostrar essa visão, olha. Imediatista, né? E vale também falar sobre o outro lado, né? A falta de paciência também dos alemães no geral, né? Eu, pelo menos aqui em Colônia, é uma coisa que eu vejo muito, a falta de paciência dos garçons nas Brauhaus. Gente, não, tá de sacanagem. Foi ontem mesmo, a gente foi numa Brauhaus aqui, e a gente tinha acabado de sentar na mesa, o cara, eu cheguei, vocês vão beber?
Aí a gente, tá bom, a gente tá numa Brauhaus, então vamos beber uma Kolsch, né? Que é a cerveja local aqui, todo mundo se espera, claro, né? Que você beba uma Kolsch. Não vão tomar uma Alt Beer, né? Você vai pedir Alt Beer, eles vão chupar jamais, tem muito menos uma Alt Beer, né? E aí a gente então pede uma Kolsch. A gente tinha acabado de abrir o cardápio, aí a gente já queria saber o que a gente ia comer. Aí a gente, não, pera aí, a gente tá olhando ainda. E aí a gente via que ele passava toda hora querendo saber se a gente já tinha escolhido. Se a gente já tinha escolhido o que a gente ia comer. Quando finalmente a gente escolheu, cara, os pratos chegaram assim, ó. Foi tipo 5 minutos. Tava pronto. Sabe? Você não dá tempo você não dá tempo de apreciar a cerveja, apreciar o ambiente, trocar conversa, né? E tal. E os caras não têm paciência, eles querem que você se escolha logo, que você coma logo, que você pague logo, vai embora logo pra ficar a mesa livre pra vir mais clientes, né? Uhum. É isso que eu vejo. E eles chegam lá e ficam lá toda hora, sabe? Pelo menos é o que eu percebo, principalmente nos restaurantes. É a produtividade alemã até no restaurante, né? Os caras vão lá, cerveja, come, bora. Cerveja, come, bora. Mas eu vejo isso como uma falta de paciência, que às vezes você vai num lugar pra relaxar e tal. Boa. Aí os caras ficam lá assim, Não. Se você relaxar, você tem que pegar a cerveja, um kebab e sentar no parque e ficar lá. Porque não tem. Você quer relaxar. Assim. Que é a pressão, né? É a pressão. E ainda mais em Colônia, né? Os garçons, cara, eles não dão tempo nem de você respirar, eles já estão trocando o teu copo, né? Aqui em Colônia calma. Deixa eu sentir essa cerveja aqui primeiro. Tem os copos de Colônia, eles são pequenininhos. Não é isso aqui não, mas só pra mostrar pra vocês. Eles têm 200 ml, né? E às vezes seu copo tá um pouquinho menos da metade, eles já vão suchando outro copo lá e tal. Sim. E aqui tem uma regra que você tem que colocar aquele tampa-copo em cima do copo pra falar que você não quer mais. Sabe aquele aquele negócio que coloca de baixo, o nome? Se você coloca em cima, aí quer dizer que você não quer. Se você não coloca, eles entendem que você quer. Então eles estão deixando a cerveja lá pra sempre. Tipo, seu copo tá na metade, eles estão deixando mais cerveja lá pra você. Uma falta de paciência, gente. Tipo assim, eu que sou você tem que segurar o copo. Quando eu fiz o tour cervejeiro lá, eu ficava com o copo na mão. Porque se eu tirasse a mão, eles iam trocar e o copo não tava vazio ainda. Eu segurava meu copo. Esse copo é meu. E aí eles chegam, trocam seu copo, aí eu pego e falei, você não vai levar meu copo que tá meio cheio embora, né? Vai pra ele poder ir embora, né, o copo. Mas, gente, então, assim, é uma parte da falta de paciência deles aí, né, também. Sim. Não é só nossa. Eu confesso que apesar de eu ser impaciente, eu sou um pouco lenta. Então, já sabendo disso, o que eu e meu marido, que também é lento, faz? A gente olha o cardápio em casa. A gente já sabe onde a gente vai. A gente abre o cardápio em casa, a gente olha, porque eu fico tão aflita da pessoa vindo 3 vezes. Já pediu, já pensou? Eu não consigo nem ler. Eu fico olhando em pânico pro cardápio. Meu Deus, eu não consigo ler. E, Carmen, isso é agravado quando você tá com visitas do Brasil. Me desculpe, visitas, parentes, amigos que me visitaram. Mas, galera, por favor, escolham. E nesse caso, vamos olhar o cardápio antes. Porque, assim, é você perguntando pro garçom o que é aquilo ali exatamente quando você tem dúvida. Sim. Aí 5 pessoas em volta te perguntando em português, você tentando processar aquilo pra falar com o garçom em alemão, e o garçom batendo a caneta no papel assim, vamos. Cara, eu só queria comer, E aí a visita fala assim, mas dá pra pedir esse prato combinado com aquele acompanhamento, mas o acompanhamento eu quero sem a cebola e o alho tem que estar pronto. Não dá. Mas a porção é pra criança, tá? É pequena. A pessoa manda você embora. Comer só em casa, né? Dá vontade de comer só em casa, não restaurante. Eu tô um pouco nessa fase, tá? Eu tô um pouco já nessa fase de preferir ter os amigos aqui em casa do que ir pra um restaurante. É por ser uma experiência prazerosa, né? Eu adoro. Mas realmente eu fico aflita nessa parte. E sem contar a paciência que às vezes a gente decide as coisas de última hora, né? A gente brasileiro, né? Até esses dias tava um casal de amigos aqui em casa e a gente ia comer em casa, daí domingo, tem comida pra fazer, mas vamos sair pra comer? Aí liguei pra 3 restaurantes alemães, não tinha mesa, né? Eu já liguei, faltando 1 hora pro horário que a gente queria e não tinha mesa pra gente sentar. Aí eu falei, vamos pro centrinho da cidade, eles vão procurar um, né? Aí tentamos outro alemão, eu falei, cara, abandona o restaurante alemão, vamos em outro. E a gente achou um grego, o cara, não, tem lugar aqui, senta aí, sabe? Pronto, o grego, o italiano sempre arruma um lugar pra você, sempre tem um lugarzinho pra você. Mas agora o alemão, até nisso, cara, aí tu olha assim, não tem mesa, aí tu olha pra dentro, não tem ninguém dentro do restaurante, sabe? Sabe aquela dos filmes americanos, aquela bola lá que fica rolando no deserto? A bola de feno, né? A bola de feno. Tu vê a bola de feno passando dentro do restaurante. Falei, mano.
Deixa eu sentar aí, porque tu vai em 30 minutos você vai me expulsar daí mesmo, então não precisa deixar reserva aí. E eles não têm paciência, tipo assim, se for uma reserva para 15 pessoas. 15 pessoas não é nada para um brasileiro, gente. 15 pessoas assim, ó. A minha família, a família da minha irmã, e 2 primos, pronto, já deu 15. Para eles aqui é festa de casamento. Tipo assim, já é festa de casamento, 15 pessoas. Aí você tem que ter a paciência para aquilo também. Quem é que sai jantar com 15 pessoas? Né? Nossa, quem é que sai pra jantar? Só brasileiro? Já que a Gi compartilhou essa impaciência dos alemães também, queria só compartilhar uma mini história que contei pro Tomás já, que aqui no meu bairro, né, eu tenho uma cachorra que eu saio para passear com ela várias vezes, e acontece tanto comigo quanto com meu marido. É uma impaciência dos vizinhos, e assim, pessoas variadas, em horários variados, alguns com cachorro, alguns sem cachorro, porque a gente tem o hábito, que a gente já tinha no Brasil, de pegar as necessidades ali da minha cachorra com o jornal. E assim, o que eu vejo da cultura alemã tem uma ferramenta específica para cada tarefa. A ferramenta de você catar a necessidade é o saquinho de cachorro, é o saquinho feito para isso. Então eu já levei cada palestra na minha rua de que eu estou usando a ferramenta errada e que não é assim que se faz. E aí assim, você não sabe como faz. E aí eu que preciso ter paciência para ficar apenas sorrindo e acenando. Às vezes eu tento argumentar e eu já falei, isso aí é ruim para o meio ambiente, você joga um monte de saco plástico no lixo comum e tal, mas não, para eles era mais forte a questão da ferramenta errada. Eles falam, não, mas isso não importa, porque você está usando o que não é para usar. Aí eu só falo, tá bom, tchau, vou para casa. Tá bom, fala com o Batman aqui, né? Isso. Exatamente. Às vezes é o jeito, né? Ok, essa pessoa não vai me irritar. Tchau. Não vou permitir. Isso. Sim. Tá, mas afinal de contas, quem tem mais paciência, os brasileiros ou os alemães? Acho que os alemães. Quem tem menos paciência. Os alemães têm mais paciência? Eu acho que eles têm mais paciência, porque o ritmo é outro. Eu acho. Polêmica. Mas a gente acabou de falar aqui várias situações que eles são impacientes. Sim, mas eu também acho que vamos achar alguns alemães que moram no Brasil e gravar o programa ao contrário, o que eles vão falar de nós. Né? Eu não sei se é porque eu sou de São Paulo e as pessoas são muito aceleradas, não sei, né? Mas... São Paulo acho que não é muito parâmetro não, né? Eu acho que os brasileiros têm mais paciência, porque se você... Estou exercitando aqui meu raciocínio. Perto do que a gente passa aqui, aprender alemão, sair da sua cultura, fazer integração cultural, e se você pegar um alemão e colocar ele lá na realidade brasileira, eu não sei se ele faria tão bem quanto a gente. Assim, eu acho que ele seria muito impaciente. Então... Eu acho que é um ponto muito bom mesmo, porque eu acho que eles não teriam a paciência que a gente tem, quer dizer, que a gente não tem, mas que a gente tenta ter, né? Porque a gente tem que aguentar. A gente tem que aguentar muita coisa. Eu não sei se eles aguentariam ou não. É que eu acho que a gente é um povo muito resiliente. Eu acho que resiliente e paciente são diferentes. Eu acho que nós somos pacientes, nós somos corajosos, nós somos resilientes, né? Como a Carmen aqui falou. Eu acho que nós somos mais pacientes, assim. Suportar todas as fases de integração, tipo assim, quantos de nós chegamos aqui e a gente realmente passa a ser uma criança? Você não consegue fechar um seguro, lá você fecha tudo que você não consegue fechar o seguro, você não consegue entender direito o seu contrato com o banco, então assim, porque, né, por causa da língua. Então assim, eu acho que a gente tem muita paciência. Eu não sei se eles teriam essa paciência lá. Mas eles falar. Também, quando querem, eles são bem impacientes também, né? Os restaurantes. Vida e trânsito, né? Trânsito, né? Trânsito é um inferno, cara. O trânsito é tão tranquilo aqui. O cara demorou 2 segundos para arrancar do sinal verde, 1000 buzinas no ouvido. E aí, eu lembro quando eu fiz autoescola, né, pra fazer a carteira, transferir a carteira pra cá. Nossa, meu instrutor xingava tanto a galera no trânsito. E eu falava, mano, deixa eles. Não, olha só o que ele fez, não sei o que. Ele foi, cara, trânsito, pessoas, rua, um monte de gente. Vai fazer cagada, né? Vai fazer coisa errada, não adianta. Não pode fazer. Eu sei, vai dirigir lá em São Paulo, filho. Vai lá dar uma volta lá. Vai dirigir na Índia pra você ver, então. Vai dirigir lá em Mumbai.
Os caras lá fazem muita coisa errada. Eu falei, tá louco, velho. Lá não tem como fazer certo às vezes. Talvez, então, a gente possa concluir que depende da situação. Os alemães são, às vezes, mais pacientes. Os brasileiros, às vezes, são mais pacientes ou impacientes, né? Inversamente. Eu acho que é bem contextual mesmo, Então é isso. Agradeço a presença de vocês. Espero que você tenha tido paciência de escutar esse episódio até o final. Muito bom. Se você escutou, então siga a gente aí no Spotify, no YouTube, manda uma mensagem para nós. E é isso aí. Agradeço a presença de vocês. Obrigada. Obrigada. Valeu. Tchau.